Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pequeno Produtor Grandes Negócios. Eu me chamo Evan e estarei aqui falando sobre a deterioração do pescado, como esse processo ocorre. Então, primeiramente, o que é a deterioração? Ela é o estrago, é a condição ou circunstância do que se altera de um estado bom para o estado pior, então logo é o apodrecimento. E o pescado ele é um alimento de fácil deterioração devido às suas características químicas, o meio em que vive. Então logo medidas de boas práticas elas devem ser adotadas para que esse pescado chegue à mesa do consumidor nas melhores condições possíveis. O processo de deterioração do pescado ele é complexo e tem um grande número de físico-químicas que ocorrem em seu corpo até a completa deterioração. Ele passa por 4 etapas: a primeira é a liberação do muco, a segunda é a rigor mortis, o terceiro a autólise e a quarta é a decomposição bacteriana. E eu vou explicar cada uma dessas etapas. A liberação de muco ocorre como uma reação peculiar do organismo às condições desfavoráveis do meio que cerca o pescado. Então, a liberação de muco em algumas espécies pode chegar até 2,5% do peso do mesmo. Ele consiste, na sua maior parte, de uma glicoproteína, que é chamada de mucina, que é substrato para as bactérias. Então, logo após o substrato para bactérias, vem a deterioração e logo após o odor. Então, deste modo, o muco ele pode entrar em decomposição quando o peixe está perfeitamente fresco, atuando assim como um veículo para a penetração de bactérias na carne. Então, por isso é importante que se lave o pescado após a sua captura para retirar de sua superfície uma quantidade considerável de bactérias. A segunda etapa é o rigor mortis. O rigor mortis ele significa o enrijecimento do músculo, que tem como resultado do esgotamento de ATP, pois após a morte do pescado, esses compostos orgânicos da carne eles vão se hidrolisar, sendo o composto que se hidrolisa mais rapidamente é o glicogênio. Ele vai provocar o acúmulo de ácido lático no músculo e assim reduzindo o pH. Então, como vocês podem ver na imagem, acontecem 3 eventos. O primeiro evento é o pré-rigor. Então, esse evento ele acontece da seguinte forma: nessa fase, dura de 1 a 2 horas, o peixe morre por asfixia. Cessa a entrada de oxigênio e os produtos metabólicos não oxidados no sangue e nos músculos paralisam o sistema nervoso. E aí ocorre a hiperemia e a liberação do muco. Então essa é a fase que o peixe está em pré-rigor. É onde há glicogênio como fonte de energia e o ATP combinado com a miosina confere ao peixe uma carne branda com pH médio de 7. Então o ATP presente, que é o trisfosfato de adenosina por grama peixe, ele é usado para liberar a energia e passa a ADP, que é adenosina disfosfato, e em seguida vai haver uma redução total do ATP, ou seja, não vai haver mais nenhum glicogênio, e assim é liberada a miosina que estava combinada com o ATP. Então logo aparece o ácido lático, que é formado a partir da degradação do glicogênio. Então esse é o ponto da passagem do pré-rigor para o rigor mortis. Então assim os métodos de captura têm uma influência acentuada com relação ao intervalo de tempo necessário para que o rigor mortis se instale. O pescado que é submetido a uma fonte de estresse durante esse processo de captura, que antecede sua morte, ele terá o período de rigor mortis reduzido por motivo do gasto excessivo de glicogênio. Então, é recomendado que o abate seja feito imediatamente após a captura, evitando que os peixes sofram fadiga e percam as reservas energéticas que são importantes para mantê-lo mais tempo na fase pré-rigor. Então, a miosina livre ela vai se combinar com a actina e vai formar a actomiosina. A carne ela fica enrijecida e com maior acidez, com pH médio de 6,5, e isso acontece pela presença do ácido lático. Então, a rápida queda do valor do pH, influenciada pelo teor de ácido lático formado pela decomposição do glicogênio, ela vai depender diretamente das condições de captura e da temperatura de armazenamento do peixe. Então, o pós-rigor, que é o terceiro evento, ele se instala a partir do momento em que a actomiosina ela é degradada por enzimas
proteolíticas digestivas, essas proteolíticas digestivas, ela pode ser chamada de proteólise, que é o processo de degradação de proteínas por enzimas, que são chamadas de proteases, ou por digestão intramolecular. Então, vai haver o amolecimento da carne e com a degradação proteica vão aparecendo os peptídeos, aminoácidos livres, as amidas e etc. A terceira etapa é a autólise. A autólise ela é o processo de quebra das proteínas e gorduras devido à ação das enzimas proteolíticas e lipídicas nos tecidos, uma vez que os tecidos consistem basicamente de compostos proteicos. Então, a autólise ela só produz alterações estruturais na carne, vai mudando a sua consistência, tornando ela mais amolecida. A hidrólise das proteínas vai permitir a criação de um ambiente favorável para o crescimento bacteriano e assim vai permitir a deterioração. A quarta etapa é a decomposição bacteriana. Então, o pescado, por ser rico em nutrientes, ele é muito susceptível ao ataque, ou desenvolvimento microbiano, além de poder sofrer alterações de natureza física ou química, que isso irá refletir geralmente em sua cor, consistência, odor e sabor, enfim. Pode acarretar perdas do produto, ocasionando risco à saúde dos consumidores. Então, quando o animal morre, as bactérias gradualmente penetram nos músculos. A decomposição ela vai ser intensa quando o produto sai do rigor mortis e as bactérias elas vão ter como substrato os produtos hidrolisados formados como resultado da autólise, ou seja, os aminoácidos, o óxido de trimetilamina, enfim. Então, com o abaixamento do frescor, as bactérias elas penetram no músculo e vão desdobrar os macronutrientes com a formação de amônia, ácidos graxos voláteis, aldeídos, entre outras. Então, essas substâncias elas são responsáveis pela queda brusca de qualidade e algumas provocam reações alérgicas graves. Então, por hoje é só. Recapitulando, falei um pouco sobre o que é a deterioração do pescado, expliquei como ocorre esse processo, as 4 etapas que ocorrem, expliquei cada uma dessas etapas. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, que irei estar mostrando de perto esse processo no pescado. Desde já, muito obrigada!